Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, começando aqui pelo índice Bovespa, ele fechou o dia uma boa alta, tá? De 2,12%. Cotado a 136.231 pontos. Se a gente olhar aqui no histórico, né, no dia de hoje, o índice chegou a romper, um breve momento, a máxima histórica, mas logo em seguida já entrou uma força vendedora, né, e fez os preços recuarem um pouco aí durante o dia, deixando um pouco de pavio aqui virado para cima, né? Com essa alta de hoje, a média móvel de 9 períodos que estava caindo nos últimos 3 dias virou para cima, indicando uma tendência de alta aqui no índice, né? Para os próximos dias. Só tem que monitorar, né? O fato de ter ficado essa vela aqui, né? Virado para cima, o que indica uma força vendedora, até porque, né, essa região aqui do topo histórico, naturalmente, é uma região de resistência, tá? Então, pode ser que essa região não seja rompida diretamente, assim, numa primeira levada de alta, né? Pode ser que o caminho mais natural seja uma alta, um repique, e aí sim, o rompimento rumo aos 140 mil pontos, né? Vamos seguir monitorando isso aí. Analisando os ativos que compõem a carteira do canal, começando pelo Banco do Brasil, fechou o dia em alta de 0,34%, cotado a R$ 29,41. Abriu o dia com um gap de alta, né? Inclusive, chegou a beliscar a região aqui dos R$ 30, mas também, né, ao longo do dia entrou uma força vendedora e ficou esse pavio aqui, né, na região superior do candle, inclusive fechando na mínima do dia, né? Apesar do candle vermelho e ter fechado em queda em relação à abertura, como ele abriu com um gap de alta, o fechamento de hoje foi maior do que o fechamento de ontem, né? Então, por isso que houve essa alta de 0,34%. É um sinal de cautela, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui, porque às vezes pode ser que haja uma resistência mais forte aqui nessa região, até porque é uma região também de topo histórico, né? Aqui em Banco do Brasil. Então pode ser também que aqui seja uma região de resistência. Então pode haver um repique, né? Pode haver um repique aqui, para aí sim depois buscar novas altas, tá? A tendência, de um modo geral, é de alta aqui no Banco do Brasil, né? A média móvel de 9 períodos está virado para cima. Os preços até estão um pouco distantes aqui da região da média móvel, né? Tá tendo uma pernada de alta nos últimos dias. Então vamos seguir monitorando, tá? Meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 26,51. Estou lucrando aqui quase R$ 3, né, por ação aqui em Banco do Brasil. Banrisul. Banrisul fechou o dia em alta de 1,38%, cotado a R$ 11,76. Também ficou um pavio, né, aqui. Durante o dia a gente chegou a quase tocar nos R$ 12, mas recuou um pouco. Tá? Ele abriu também o dia com um gap de alta, né? Reparem aqui que nos últimos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 dias de negociações, só teve um candle vermelho, né? Então é uma tendência de alta bem forte aqui em Banrisul. Acho que em algum momento, nos próximos dias, pode haver uma pequena correção para buscar novas altas, tá? E quem está lucrando aqui nessa pernada de alta, em algum momento vai realizar os lucros, né? Então isso vai puxar os preços para baixo. E aí depois pode haver sim uma continuidade da alta, tá? Se a gente olhar aqui no histórico,
A próxima região de resistência seria aqui em torno dos R$ 12,20, né? Então, em tese, haveria ainda uma margem aí de cerca de 50 centavos de alta, né? No papel antes de o papel dar uma corrigida. E o preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. A tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. Vamos acompanhando aí. Bradesco. Bom, Bradesco hoje foi um dia espetacular, né? Uma alta aí de 15,64% no papel, tá? Isso nas ações preferenciais. Fechou o dia cotado a R$ 15,08, né? Durante o dia chegou a subir, subir 16%, mais ou menos, chegando aí em R$ 15,29, depois deu uma pequena corrigida, né? Um gap enorme de alta, em virtude, né, dos resultados que foram divulgados ontem, após o encerramento do pregão. Quem assistiu o vídeo ontem aqui do canal viu, né? Eu falei que poderia haver essa alta bem forte no dia de hoje, porque as ações já vinham corrigindo nos últimos 4 dias anteriores, né? Eu acho que em função também justamente dos institucionais diminuindo um pouco a posição, né? Em função da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 no dia de ontem. Então, acho que muitos institucionais aí venderam, né, realizaram seus lucros acumulados desde o início do ano, né? Ele acumulou com uma alta boa aí de em torno de 20%, né, desde o início do ano. Então, como estava iminente aqui a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, né, houve essa correção. E como os resultados foram excelentes, né, um aumento do lucro muito expressivo na comparação anual, né, aliado também a outros dados positivos do balanço, houve realmente essa performance muito expressiva no dia de hoje, tá? Então, uma alta dessas dificilmente corrige assim num curto prazo, né? Acredito que o Bradesco realmente vai buscar aí novos patamares a partir dos dados divulgados hoje. Só que a gente tem que ter um pouquinho de atenção aqui. Se a gente olhar no histórico do Bradesco, né? Essa região de fechamento de hoje, R$ 15, é justamente uma região aqui de resistência, né? Aqui nessa região, ó, de R$ 15,08 é uma resistência de um topo aqui ocorrido no mês de início de setembro de 2024, tá? Então aqui é uma região de resistência, né? A gente tem que ficar de olho nisso. Aqui também, né? Justamente esse topo aqui também de fevereiro de 2024. Então, vamos seguir monitorando os próximos dias, porque essa região aqui realmente parece ser uma região de resistência importante, né? Pode ser que os preços tenham uma corrigida antes de buscar novas altas, né? Então, pode fazer isso aqui, ó. E depois, né, se haver o rompimento dessa região, tá? A próxima região de resistência é justamente a região aqui do valor patrimonial por ação, atualmente em R$ 15,50, tá? Esse valor patrimonial por ação já está ajustado de acordo com o balanço do primeiro trimestre de 2025, que foi divulgado ontem, eu já ajustei aqui no gráfico. Então, essa região aqui também é uma região de resistência, tá? E aí depois as próximas resistências ficariam lá para cima, né? Em torno dos R$ 17. Bom, então resumo aqui em Bradesco, né? Essa região dos R$ 15 aqui é uma região de resistência. Acredito que os preços não vão andar de uma forma direta lá para as 16,50. Acho que vai dar uma oscilada nessa região aqui antes de buscar novas altas, né?
Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Então, estou tendo um lucro aqui, pessoal, de mais de R$ 4,00 por ação, né? Então, realmente uma performance muito boa aqui em Bradesco. Só é uma pena, né, que Bradesco seja a minha menor posição da carteira, né? Mas, de qualquer forma, mostra como o meu racional de investimento tem sido assertivo, né? Eu fiz a compra no início de março, exatamente nessa região aqui, que demonstra, né, como o meu raciocínio aqui na hora da compra foi extremamente assertivo, né? E estou tendo essa lucratividade aqui, essa operação bastante expressiva, né? Em cerca aí de um pouco mais de 2 meses, tá? Não pretendo realizar o lucro dessa operação, tá? Eu sei que muita gente pode ter ficado animado com a alta de hoje e pode acabar vendendo um pouco das suas posições, mas eu particularmente acho que o Bradesco pode subir mais, tá? Então, vou manter os papéis na carteira, tá? Para tentar aí buscar uma melhor performance aqui em Bradesco, tá? Bom, Banco BMG. Banco BMG caiu hoje 0,26%, cotado a R$ 3,78. Média móvel de 9 períodos virado para baixo, né? Indicando aí uma tendência de baixa aqui em Banco BMG. Está querendo voltar para a região de congestão, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aqui, porque o Banco BMG já vem há bastante tempo oscilando nessa região aqui. Quando parecia, né, que ele ia escapar dessa região aqui, os últimos 3, 4 dias voltou a cair, né? E parece que está querendo voltar para essa região dos 13,70, né? Vamos torcer para que seja um alarme falso, né? E o banco tenha condições de voltar a subir, né? Para sair dessa região de congestão e buscar uma nova pernada de alta. O Banco BMG vai fazer uma divulgação dos resultados nos próximos dias. Então a gente tem que ficar monitorando isso aí, porque isso certamente vai influenciar aqui na performance, né, dos preços do banco, tá? Meu preço médio em Banco BMG está em R$ 3,85. Estou tendo um pequeno prejuízo aqui, desconsiderando, é claro, os proventos que eu já recebi do banco, tá? ABC Brasil fechou o dia com uma alta de 0,66%, cotado a R$ 21,49. Durante o dia, o Banco ABC Brasil chegou a subir bastante até, né? Chegou a superar, inclusive, a máxima, essas duas máximas aqui do início do mês. Porém, durante o dia, acabou recuando, né? Ficou também um pavio aqui nessa região, né? Ou seja, indicação de uma força vendedora. Então, aqui é uma região de resistência, né? Naturalmente. Então, esse pico, né, que se formou, esse topo que se formou aqui no início do mês, virou uma região de resistência. Precisa haver o rompimento dessa região para buscar agora, daí, o próximo alvo, que seria essa região, né, dos 22,50. Tá? Tendência de alta no papel, a média móvel de 9 períodos está virada para cima. Vamos seguir monitorando, né? Meu preço médio está em R$ 21,64. Estou tendo um pequeno prejuízo aqui nessa operação, mas nada muito relevante. Bom, analisando aqui a planilha então de controle dos ativos da carteira, considerando o fechamento do dia de hoje, né, nas operações que consideram, né, o preço de fechamento versus o preço médio de compra, estou tendo um lucro de 10,95% em Banco do Brasil, 13,40% em Banrisul
32,63% de lucro em Bradesco, né? Considerando que só hoje subiu quase 16%. Então, é a minha melhor performance em termos percentuais, mas como eu tenho pouco valor alocado aqui em Bradesco, né? Em termos financeiros não chega a ser tão expressivo assim, né? Minha maior posição é em Banco do Brasil, né? Onde eu tenho aqui R$ 2.400 aportados. Banco BMG, estou com prejuízo de 1,82%. E Banco ABC Brasil, um prejuízo de 0,69%, tá? No geral, aqui eu estou tendo um lucro de 10,66%, considerando apenas a questão do preço de fechamento versus o preço médio de compra. Porém, se a gente considerar os proventos recebidos por cada uma das empresas, tá? Aí eu vou ter a rentabilidade, né? Na rentabilidade, então, eu tenho 16,03% em Banco do Brasil, 15,21% em Banrisul, 32,91% em Bradesco, 0,39% em Banco BMG e aqui em Banco ABC, prejuízo de 0,69%, porque eu fiz a compra, né, desse banco na sexta-feira passada e até agora não recebi nenhum provento, né, da empresa, então a rentabilidade é igual ao lucro prejuízo das operações. No geral, aqui então eu estou tendo uma rentabilidade de 14,39%, tá? E dá aí mais de R$ 500 de rentabilidade, né? Que é a soma disso aqui, do lucro prejuízo das operações, mais os proventos recebidos. Fazendo o fechamento diário, então, né, considerando os fechamentos das cotações no dia de hoje, o patrimônio da carteira do canal encerrou o dia no valor de R$ 4.131,99, tá? Uma variação de R$ 67,98 positivo em relação ao dia anterior. Em termos percentuais, então, a carteira se valorizou 1,67%. Tá? No dia de hoje, o Ibovespa subiu 2,12%. Né? Então, a carteira do canal hoje, em relação ao índice Ibovespa, fechou com uma performance negativa, né, de 0,45%. Nossa carteira subiu bem, né, 1,67%, porém o índice Ibovespa subiu mais ainda, né? Então, por isso que a gente está amargurando aqui hoje uma perda, né, em relação ao índice, na ordem de quase 0,5%. Porém, né, todavia, contudo, a gente pode comemorar hoje aí mais um recorde de patrimônio da carteira. Chegamos ao patamar de R$ 4.100, né? E é o recorde de patrimônio da carteira do canal. Então, a gente percebe que nos últimos dias aí, a gente tem conseguido bater novos recordes na carteira do canal, né? Após um período aí no mês de abril, né? De oscilação aí, principalmente no início do mês de abril, em função da questão das tarifas, né? Agora, o mercado e a nossa carteira, consequentemente, está tendo uma recuperação, uma performance bastante positiva. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.